Olá, sejam todos bem-vindos a esse nosso webinar que vai tratar do serviço de legislação e compliance do QSP, chamado Legis QSP, com o seu aplicativo Lex Register 4.0. Meu nome é Renato Figueiredo, eu sou diretor superintendente aqui do QSP, e junto comigo estão a coordenadora técnica do Legis QSP, a Fabiana Mello, e a coordenadora de apoio técnico do QSP, Bianca Fernandes. Os objetivos principais aqui desse nosso webinar são dois, na verdade, né? Fazer uma revisão geral do aplicativo Lex Register e do Legis QSP. Muitos de vocês já usam o sistema, alguns ainda não tiveram oportunidade de acessá-lo, mas então é fazer uma revisão completa do Legis QSP e do seu aplicativo, e falar um pouquinho sobre algumas melhorias e novas funcionalidades que o Legis QSP acabou tendo aí nesses últimos meses, que a gente entende e acredita que vão facilitar aí o gerenciamento do sistema de legislação dos nossos clientes e daqueles que usam o nosso serviço com frequência. Antes de começar a revisão do sistema, eu vou falar um pouquinho sobre os módulos do Legis QSP. Só para a gente, depois quando a gente for acessar o sistema, a gente lembrar um pouquinho sobre cada um desses módulos e como é que eles interagem uns com os outros, né? Do ponto de vista comercial, então, o Legis QSP tem 5 módulos básicos e tem 2 módulos que são teoricamente opcionais. Um deles não está sendo nem opcional agora, os clientes estão pedindo para que a gente coloque mesmo esses módulos, porque facilita muito o gerenciamento depois, as ações a serem tomadas com relação às legislações. Eu vou discorrer sobre cada um deles rapidamente, e depois a gente entra no sistema para todos vermos aí a revisão e as funcionalidades novas. Então, o Legis QSP então, ele tem 5 módulos básicos. O módulo 1, ele também já tem uma novidade aí, do ponto de vista operacional, né? Então, o módulo 1 é um módulo que a gente faz a caracterização dos negócios da organização. Nós fazemos essa caracterização através do preenchimento. Na verdade, o cliente preenche um questionário, um questionário de segurança e saúde no trabalho e um questionário de meio ambiente. Nesse ano, então, todos os questionários que forem enviados para os clientes vão ser respondidos por eles em conjunto com a nossa equipe técnica, sem nenhum custo adicional. Isso serve para os novos clientes e para os clientes que já são usuários do sistema Legis QSP, na hora que nós vamos fazer a revisão do contrato. Então, isso a gente está fazendo por quê? Porque anualmente a gente faz a revisão dos nossos contratos e pode ser que anualmente os processos eles deem uma alterada, eles deem uma mudada, e aí a legislação que era aplicável pode ser que não seja mais aplicável, e vice-versa também. Então, é para que a gente mantenha o sistema sempre atualizado. Então, essa já é uma mudança. Outra mudança nesse módulo 1. Né? A primeira mudança foi que eu comentei, é que hoje em dia esses questionários de meio ambiente e de segurança e saúde no trabalho, eles são preenchidos em conjunto com a equipe técnica, novamente, sem custo nenhum. Então isso facilita, né, para os dois lados, tanto para nós, do QSP, quanto para os clientes. O entendimento é único, né, sobre os processos da organização. Então, esse é o módulo 1. A gente faz então a caracterização dos negócios, dos processos da organização, através desse preenchimento desses questionários, em conjunto com a nossa equipe técnica do Legis. O módulo 2, aí sim, é o trabalho central, aí, num primeiro momento, é claro, do Legis QSP. A equipe técnica, então, baseada nesses questionários que foram preenchidos, ela faz o levantamento de todas as legislações que são pertinentes àquela organização, em âmbito federal, estadual e municipal.
Depois de fazer esse levantamento, a equipe técnica do Legis caracteriza essas legislações. Significa o seguinte, a gente fala para os clientes quais são as legislações que são aplicáveis, quais são as que não são aplicáveis, quais são as que são informativas e quais são as que são revogadas. Aproveitando aqui a oportunidade, vamos diferenciar um pouquinho esses três tipos de caracterização de legislação. Então, as aplicáveis, obviamente, não precisa de nenhuma explicação, elas se aplicam aos negócios dos nossos clientes. As informativas, elas estão lá porque, eventualmente, elas podem vir a ser aplicáveis, por um motivo ou por outro. As não conformes, as não aplicáveis, aliás, desculpe, as não aplicáveis, elas estão lá meramente para registro. E as revogadas, elas continuam no sistema porque a gente entende que é importante que seja feito pelo cliente uma rastreabilidade daquilo que eventualmente foi aplicável um dia e não é aplicável mais. Então essa é a divisão aí, ou a diferenciação, na verdade, entre esses quatro tipos de legislações que aparecem aí no nosso Lex Registry 4.0. Então, complementando, né, esse é o módulo 2, que é o módulo de levantamento e caracterização das legislações. O módulo 3, a gente faz uma vinculação, né, entre as linhas das planilhas de aspectos, impactos e perigos e riscos dos nossos clientes com as legislações que são aplicáveis aos negócios deles. Isso, claro, pressupondo que os nossos clientes tenham aí as planilhas de aspectos, impactos e perigos e riscos. Aqui falando um pouquinho, né, é importante que essas planilhas estejam atualizadas. Então, se houver algum tipo de atualização nas planilhas, a gente pede para que os clientes mandem para nós rapidamente, para que a gente consiga colocar no sistema e vincular a legislação pertinente àquela alteração. Então, a gente pede para que seja feito para que a rastreabilidade e o controle desse aspecto ou desse perigo seja feito de maneira adequada. Então, esse é o módulo 3. O módulo 4 é meramente para a gente manter o nosso sistema dentro dos nossos servidores, a gente faz uma manutenção. E o módulo 5, então, é o monitoramento mensal das legislações. A equipe técnica do Legis faz o acompanhamento dessas legislações e coloca no sistema todas as legislações que foram alteradas, que foram revogadas, que foram inseridas, enfim, qualquer tipo de alteração que tenha no sistema de cada cliente, a equipe técnica vai fazer. Né? E mensalmente a gente envia também um e-mail dizendo que o sistema, ou o aplicativo Lex Registry 4.0, customizado para cada organização, foi alterado e pede para que a gente pede para que os nossos clientes entrem nesse sistema para verificar quais foram as alterações enfim, que se fizeram, que foram feitas no mês anterior. Né? O módulo opcional A, então, é aquele módulo que eu falei que, na verdade, não é mais opcional, que é um módulo que os clientes hoje estão pedindo bastante. Então, é um módulo que a gente fala para os clientes quais são as ações que eles têm que tomar para cada legislação aplicável, para que depois eles venham a fazer o plano de ação e cumpram esse plano de ação para que essa legislação fique, para que a organização fique conforme com aquela legislação específica. Então, a gente dá o caminho das pedras aí para os clientes fazerem os planos de ação e acompanharem esses planos de ação para que aquela legislação seja cumprida na integralidade. Então, como eu falei, esse é um diferencial aí do Legis, e é um diferencial importante, e os clientes realmente pedem isso e querem que isso esteja no aplicativo customizado deles. É realmente uma funcionalidade interessante aí do sistema. E o módulo opcional B
é o módulo que é a auditoria de conformidade legal. Então, a auditoria de conformidade legal, nós sugerimos para que ela seja feita depois que todas as legislações estiverem levantadas, que estiverem sendo monitoradas, os planos de ação em andamento ou finalizados, enfim, para verificar efetivamente se aquelas ações que a gente pediu para que fossem tomadas foram efetivamente tomadas de maneira adequada. Né? É importante que seja feita essa auditoria de conformidade legal, nós acreditamos que mas no momento certo, no momento correto, no momento adequado. Tá? Então, esses são os 5 módulos básicos e os 2 módulos opcionais aí do Legisc SP. Agora eu vou entrar no sistema para todos acompanharem. Né? Então, é um sistema à base internet. Né? Então, esse aqui é o endereço sistema.qsp-leges.com.br/legis/login. Eu vou fazer aqui a apresentação baseada num demonstrativo. Né? Então, cada cliente tem o seu aplicativo customizado e cada cliente tem login e senha. Para começar aqui, então, existem 2 tipos de acessos ao Lex Registry 4.0. Existe um acesso de administrador e existe um acesso de usuário. O acesso de administrador dá direito a se fazer qualquer tipo de mudança no sistema. O acesso de usuário dá direito a só visualizar o sistema. Né? E as mudanças que eu falo aqui são mudanças, por exemplo, de plano de ação, abertura e fechamento de plano de ação, alteração da conformidade com a legislação e até, eu vou falar um pouquinho mais para frente, até a alteração da caracterização da legislação. É um pouco perigoso, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente quando a gente entrar no sistema aí. Então, eu vou entrar no sistema. E aí nós vamos passar sessão por sessão e de antemão eu já falo que nós vamos nos ater um pouquinho mais nessa sessão inicial, ou seja, nessa página inicial do sistema e também aqui na visualização de diplomas, que é onde todas as ações acontecem, vamos dizer assim. Né? Então, passando rapidamente, fazendo um overview das sessões, então, essa sessão aqui é a sessão de diplomas legais. Então, todos os diplomas estão relacionados nessa sessão. Aqui a gente pode, descendo aqui a barra de rolagem, a gente pode ver que tem 3 páginas para esse aplicativo dessa empresa fictícia de legislações, tanto aplicáveis quanto não aplicáveis, quanto informativas, enfim. Então, aí já tem uma primeira observação. Então, como esse aplicativo é um aplicativo de demonstração, aqui nós só vamos ter legislações de instância federal. Estadual e municipal não tem. Tá? Então, essa aqui é a página inicial, que eu estou circulando aqui, que eu estou mostrando. E a página onde aparecem todos os diplomas. Aparece também aqui todas as buscas de diplomas que a gente pode fazer. Então, a gente pode fazer busca por instância, por número, por tipo de requisito, por assunto, por caracterização e por conformidade. Eu já vou entrar nesses tipos de filtro e quais são os benefícios de cada um deles quando a gente entende que eles têm que ser usados. Nessa página inicial ainda, aqui a gente tem, né, que é a lista dos diplomas cadastrados, um código, que esse é um código interno nosso, um número, que é o número da legislação, a instância, se é federal, estadual ou municipal, o assunto, o tipo de legislação, né, o tipo de requisito, se é uma lei, se é uma portaria, se é uma norma BNT, o que quer que seja. Né? A ementa, que é um resumo da legislação, a caracterização que é feita pela nossa equipe técnica, aquilo lá que a gente faz lá no módulo 2, que eu já comentei anteriormente com todos. A caracterização então, que a gente faz da legislação, se ela é informativa, se ela é aplicável, se ela não é aplicável, se ela é revogada. A conformidade, aqui um parênteses, né? Quando a gente libera o sistema para todos os clientes, então todas as legislações estão
com a conformidade no tipo não conforme. Por que isso? Né? Porque é óbvio, né? Nós não sabemos o que as organizações têm de antemão. Então pode ser que elas tenham alguma ação ou algum plano de ação já colocado em prática, né? Ou já feito, para aquela legislação que está sendo cumprida. Né? Então, a conformidade, quem determina se a empresa está conforme ou não com aquele requisito legal é a própria organização. Quando nós liberamos, então, novamente, nós liberamos sempre não conforme. Isso aqui é um parênteses, eu vou comentar um pouquinho mais para frente sobre esse quesito também. Aqui na visualização de artigos, a gente visualiza os artigos mais importantes dessa legislação. E aqui, visualizar diploma, eu vou entrar um pouco mais para frente, é onde a gente tem as ações a tomar para aqueles clientes que compraram, que usam, né, o módulo opcional A, que eu comentei há pouco com vocês. E também os planos de ação eles são determinados nessa visualização de diploma. Nós vamos entrar um pouco mais para frente nisso. Né? Aqui em cima, então, essa aqui é a página inicial, que é de diplomas legais. Aqui em cima tem uma outra seção chamada planilhas do cliente. É onde a gente coloca as planilhas de aspectos, impactos e perigos e riscos, já com as vinculações com os diplomas legais. Né? Nesse caso específico não tem nenhuma, porque é um demonstrativo. Nessa seção aqui de responsáveis, nós temos a lista de responsáveis que pode ser cadastrada, e onde podem ser cadastrados diversos responsáveis por diversas áreas, porque cada plano de ação pode ter um responsável diferente. Então, aqui o nome, né, da pessoa cadastrada, então aqui nesse demonstrativo tem a Bianca e o Renato, o e-mail, o status, se está ativo ou se não está ativo, e aqui as ações, você pode editar o item ou você pode excluir esse responsável. Para adicionar responsável é realmente muito simples, né? A gente já está falando sobre isso, então eu posso até fazer uma adição aqui de responsável. Aqui vamos colocar Fabiana, o e-mail fabiana@qsp.org.br, status ativo, o telefone é totalmente não é obrigatório, enfim, coloca-se se ajudar. E a gente clica em salvar. E aí a Fabiana aparece aqui também com status ativo. Claro, para você tirar então o item, né? Se você tirar para a pessoa tirar uma pessoa que já esteja cadastrada, é só deletar o item. Então, deleta-se o item, a Fabiana saiu daqui. Então, é muito simples isso, então eu resolvi já mostrar para vocês, porque não tem segredo. O Fale Conosco é uma outra seção aqui que é muito importante aqui para nós também, tanto para os nossos clientes quanto para nós, que é onde são reportados, onde devem ser reportados quaisquer problemas eventuais que o sistema possa ter. Né? Então, a gente pede para que sempre que haja uma situação com o Lex Register ou com o sistema Legis QSP, a gente pede para que seja registrado num Fale Conosco. Então, eu só vou clicar aqui para enviar mensagem para a gente verificar. Né? Então, aqui coloca-se o nome, Renato, o e-mail do Renato, renato@qsp.org.br, um telefone eventualmente e uma mensagem. Eu vou colocar aqui teste só para a gente fazer realmente um teste, né? E clica-se aqui em enviar. É muito simples também, mas novamente, nós pedimos para que qualquer situação que haja com o sistema ou com o aplicativo que seja registrada aqui pelo Fale Conosco, porque como nós temos fazer nossa rastreabilidade e como nós temos também para fazer o veículo para a gente fazer a nossa melhoria contínua, certo? Então, aqui foi enviado para a nossa base de dados e vai ser analisado. Toda vez que um Fale Conosco é emitido,
a área técnica comandada pela Fabiana Mello recebe esse Fale Conosco, analisa e dá a resposta aos clientes o mais rápido que ela conseguir. Né? E a última sessão aqui é a sessão de ajuda. Nessa sessão, a gente abre, quem clica nessa sessão, a gente abre-se um slide share, e nesse slide share tem, então, o manual de uso do LegisQSP, que tudo que eu estou falando aqui agora, que vou falar até o final desse nosso bate-papo, está, então, mostrado aqui nesse manual de uso. Okay? Então, essas são todas as sessões do Legis, do Lex Registry, melhor dizendo, 4.0. E agora eu vou voltar, então, para os diplomas legais, que foi lá no começo, né, quando eu comecei a falar do aplicativo, é onde a gente vai se ater mais, onde também estão as novas funcionalidades, ou as novas facilidades do sistema, e também na visualização dos diplomas. Né? Na visualização dos diplomas também tem algo novo aí, e é onde os clientes mais trabalham também. Então, voltando aqui a falar da seção de diplomas legais, eu vou começar a falar um pouquinho sobre os tipos de filtro. Alguns são realmente intuitivos, né? Então, filtro por instância, a gente pode filtrar aqui pela instância federal, estadual e municipal. Esse filtro, para essa nossa apresentação, é inócuo, porque não vai ter nenhuma legislação estadual, só as federais mesmo, e nem municipal. Então, isso aqui não vale a pena a gente colocar como filtro. O número da legislação, é possível a gente usar? Sim, é possível. Só que a gente recomenda para que esse filtro por número seja feito por pessoas que saibam como a legislação está escrita. Porque muitas legislações, os números dessas legislações estão escritos de maneiras assim, não tão padrão, ou não tão padronizadas, né? Então, por exemplo, tem legislação, essa que está aparecendo aqui, né? 13.233. Essa lei 13.233, ela tem um ponto aqui no meio. Se a gente colocar aqui 13.233 sem um ponto, ele não vai achar essa legislação, mesmo que ela esteja aí. E da maneira como nós cadastramos a legislação é como está no Diário Oficial, sempre, como está nos diários oficiais. Então, às vezes a legislação está com ponto, às vezes está sem ponto, enfim, é possível se usar esse critério de busca, mas nós sugerimos para que ele seja usado com critério. Né? O tipo de requisito. Aí o tipo de requisito, sim, esse a gente pode buscar pelo tipo de requisito. Pode ser uma lei, sei lá, lei federal, decreto-lei, lei complementar, lei estadual, enfim, aqui a gente, lei federal, né, por exemplo, lei federal. Aí a gente clica em buscar, ele vai lá e vai buscar as leis federais. Certo? Lei federal, lei federal, lei federal, tudo aqui está com lei federal. Né? Ou seja, os decretos foram tirados, tudo que não é lei federal foi tirado. Né? Ok, vamos voltar um pouquinho. O assunto também é algo que pode ser utilizado com bastante frequência, então vamos colocar aqui recursos, licenciamentos de recursos hídricos, recursos naturais, vamos colocar aqui efluentes líquidos. Sempre quando a gente faz algum tipo de busca, a gente tem que clicar nesse botão de buscar, para ele buscar as legislações que tenham esse tipo de assunto, efluentes líquidos, recursos hídricos. Então, aqui tudo puxou efluentes líquidos e recursos hídricos. Aqui também tem algumas leis estaduais que foram colocadas, talvez, para essa apresentação que eu estou fazendo aqui para vocês agora. Né? Ok, a gente pode retirar aqui e vamos voltar. Agora, vem duas buscas que são importantes, né? A caracterização e a conformidade para todos os clientes. A caracterização, eu já vou fazer uma diferenciação então entre caracterização e conformidade. A caracterização da legislação é somente se aquela legislação específica é
informativa, se ela é aplicável, se ela é não aplicável ou se ela é revogada. Isso é caracterização de legislação. A conformidade é se a empresa ou se a organização está conforme com aquela legislação. Então, em outras palavras, a caracterização quem faz é o QSP. A conformidade quem faz é a organização, o cliente. Então, claro, todos vamos procurar as legislações que são aplicáveis aos nossos negócios, né? Então a gente procura lá as aplicáveis aos nossos negócios. Então se a gente clicar em aplicável, todas as aplicáveis vão aparecer. Todas essas aqui são aplicáveis. Reparem que todas elas estão não conformes, o que me leva à conformidade. A conformidade da organização com a legislação, quem preenche, então, novamente, ou quem muda, ou quem determina, é a própria organização. Então, estão todas não conformes aqui. Né? A legislação ou a organização está não conforme com todas essas legislações, que é default do sistema. Aqui não adianta a gente fazer nenhum tipo de busca pela conformidade, porque todas vão estar não conformes. Então, essa busca vai ser inócua aqui para o nosso caso. Mas, pode-se fazer uma busca pela caracterização aplicável e pela conformidade não conforme, por exemplo. Né? Então, aqui vai parecer a mesma coisa porque todas são não conformes. Né? Então, todas estão aqui, são as mesmas legislações que eu coloquei com o filtro de caracterização, então todas estão não conformes. Claro que no dia a dia vão haver legislações aplicáveis conformes e legislações aplicáveis não conformes. Então, é claro, os planos de ação vão ter que ser feitos para as legislações que estão não conformes segundo as próprias organizações. Tá certo? Então, esses são os tipos de busca, e aqui tem uma busca genérica. Pode colocar aqui o que quer que seja relacionado com uma legislação, então, ou com algum assunto, algum assunto específico, pode ser colocado aí e se a gente clicar no buscar, ele vai buscar alguma coisa relacionada com o que está escrito aqui. Né? Ok. Então, essas são as buscas. Né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre tudo que está escrito aqui, né? Todas essas colunas que estão aqui. Então, o código dos diplomas legais é um código interno nosso para o nosso sistema de controle interno. Né? Então, esse é um código interno. O número é o número da legislação. A instância, se é federal, estadual ou municipal. O assunto, como eu comentei anteriormente, pode ser recursos hídricos, pode ser recursos naturais, transporte, segurança e saúde no trabalho, o que quer que seja. Né? Requisito, se é lei, se é portaria, se é uma norma BNT, o que quer que seja. A ementa, então, que é um resumo da legislação. A caracterização que nós fazemos, que o QSP faz, então, se é aplicável, não aplicável, informativa ou revogada. A conformidade, então, não conforme ou conforme, isso quem determina, então, novamente, são as organizações. E aqui tem as ações. Então, aqui, visualizar artigos, para a gente visualizar os artigos principais que tem nessa legislação específica. E aqui, visualizar diploma, eu vou entrar um pouquinho mais para frente. Aqui eu queria já apontar duas melhorias que foram feitas aí no aplicativo Lex Register 4.0, que são essas aqui. A gente já está percebendo, acho que dá para todo mundo ver, que essas legislações aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 legislações, essas 10 primeiras legislações, elas têm uma cor um pouco diferente do que as outras. Então, essas 10 legislações que estão em negrito são as legislações que foram alteradas por algum motivo, ou inseridas no sistema, ou sofreram algum tipo de mudança. Então, todas elas aparecem aqui em negrito. Por que a gente fez isso? Porque a gente entende que vai facilitar a busca mensal quando a gente manda o e-mail
de atualização do sistema. Então, todas as legislações que estiverem no começo e que estiverem com o negrito, né, em negrito, a pessoa que está manuseando o sistema, a pessoa que está acessando o sistema, ela vai ter direto quais são as legislações que foram mudadas de um mês para o outro. Então, essa foi uma melhoria que a gente implantou aí no sistema, que até o ano passado não existia. A outra melhoria que tem aqui nessa seção de diplomas legais é que se a gente passa o cursor por qualquer parte da linha da legislação, aparece aqui uma data. Essa data é a data de publicação da legislação. Então, é também para os clientes terem uma ideia de quando que ela foi publicada, para saber se está ou se não está, se o cliente está ou não está atrasado com relação à publicação. Né? Então, é isso, né? Quer dizer, essas são as duas principais alterações aí nessa seção de diplomas legais, e a gente espera realmente, e a gente sabe, na verdade, que vão facilitar as pessoas, o trabalho das pessoas que fazem a administração ou gerenciamento das questões legais aí das organizações, tá certo? No número da legislação, se a gente clicar aqui, a gente tem aí o PDF da legislação na integralidade, né? Então, a lei e como ela está no Diário Oficial. Então, essa aqui é uma lei federal, 13.233. Então, a gente tem o texto completo da legislação. Aqui não vou me ater mais, a gente já conversou um pouquinho sobre cada um desses, cada uma dessas colunas, né? E aí eu vou para cá, então. Eu vou para visualizar diplomas, que é a parte principal aí do Lex Register 4.0, que é onde os clientes se atêm mais, né? Então, clicando aqui, desculpem. Vamos colocar novamente o login. Então, aqui, clicando então nessa visualização do diploma, o que aparece? Aparece o diploma legal, né? Com diversas outras informações. Então, aqui é meio um resumo, né, do diploma legal, a instância dele. O PDF, se a gente clicar aqui, novamente a gente vai abrir o PDF da legislação. O requisito é uma portaria, a ementa é portaria em metro, aí então, novamente, é um resumo da legislação. Aqui o assunto, recursos naturais, combustível, emissões atmosféricas. Aqui, então, as últimas alterações, se houve alguma alteração, vai estar escrito aqui, e alguns documentos correlatos. Então, essas leis aqui que estão aparecendo aqui, tem alguma coisa relacionada com essa outra que está aqui, né? Que é a 13.233, não, é a portaria em metro número 15, né, de 14/1/2016. E aqui tem outros requisitos que eventualmente sejam relevantes, eles são colocados aqui. Agora vem a parte que é a parte mais importante, eu diria, do Legis, que são as ações para conformidade, determinação da conformidade e o plano de ação. Para cada legislação, a gente vai fazer, quem compra, né, o módulo A, ou os clientes que têm o módulo A comprado, vai aparecer aqui uma ação para conformidade, ou algumas ações para conformidade, pode ser que tenha mais de uma. Novamente falando, todas as legislações estão com status de não conformes. E aí, as ações para conformidade, quem está administrando o sistema, quem está gerenciando o sistema, pode olhar essas ações para conformidade e elaborar planos de ação internos, né, da organização para que a legislação seja cumprida na integralidade. Quando a gente clica aqui nesse sinal de mais, então aparece para aquela ação de conformidade um plano de ação. Então vamos colocar aqui teste.
A data, vamos colocar a data de hoje, vai? Só para, né, efeito de demonstração. Então, aqui teste. Aqui importante são as evidências. Eventualmente, as empresas já têm alguma evidência de que aquela legislação está sendo cumprida. E mesmo quando o plano de ação estiver concluído e a legislação já estiver sendo cumprida a partir do término daquele plano de ação, a gente pode adicionar algum arquivo. Por exemplo, AVCB. Né? O AVCB é obrigatório para todas as organizações. Então, se a empresa já tem o AVCB, ela pode colocar o AVCB aqui, né? Então é como se fosse uma escolha de arquivo comum. Né? Você vai procurar o arquivo onde ele está. O arquivo com a validade, obviamente, ou o documento com a validade, obviamente, correta, né? Certo, adequada. Então, pode-se colocar aqui um arquivo, e aqui a gente coloca o responsável, Renato ou Bianca. E aí o prazo para que seja cumprido esse plano de ação. Então, a gente coloca aqui um prazo até dia 24/2. Se no dia 24/2 a Bianca não tiver feito o plano de ação, ou seja, mudado aqui o status de não conforme para conforme, então ela vai começar a receber um e-mail, claro, né, dizendo que aquele plano de ação está atrasado para ela tomar alguma ação para que aquele plano de ação seja realmente finalizado. E depois que ela finalizou esse plano de ação, ela muda aqui o status. Ela muda aqui o status de conforme para não conforme. De conforme para não conforme. Desculpa, de não conforme para conforme. Então é isso, né? Então, quando foi finalizado o plano de ação, aí a pessoa que finalizou esse plano de ação passa aqui de não conforme para conforme. E aqui é importante, né, o último quesito aqui que é importante, que é a caracterização. Nós falamos, ou seja, nós caracterizamos cada legislação em aplicável, não aplicável, informativa e revogada. Agora, há a possibilidade do cliente mesmo fazer essa caracterização. Nós entendemos que essa legislação não é aplicável, ela é não aplicável. E ele pode fazer uma alteração, né? Por sem número de motivos, entende-se que, eventualmente, essa legislação seja diferente, a caracterização dessa legislação seja diferente daquela que a gente tinha colocado no começo. Mas isso é possível que seja feito, mas nós sugerimos para que seja feito com critério também e que a nossa área técnica seja contratada se caso qualquer uma das legislações que estejam caracterizadas como aplicáveis e forem, por exemplo, para não aplicáveis, que a nossa área técnica seja contratada e que seja realmente discutida os motivos porque essa legislação deveria ser colocada como não aplicável no caso. Para todos se salvaguardarem de quaisquer problemas futuros. Então, essa caracterização, novamente, ela pode ser alterada pelos clientes, não há problema, mas, novamente, nós pedimos para que, antes que essa mudança seja feita, uma conversa com a área técnica do Legis, na pessoa da Fabiana Mello, seja também feita, para que todos nós falemos a mesma língua e não se tenha problemas em auditorias, em auditorias de organizações certificadores ou visitas de órgãos públicos ou quaisquer outros tipos de visitas que podem eventualmente serem realizadas, serem feitas pelo governo em épocas diferentes.
Então, nós pedimos cuidado só na mudança da caracterização da legislação, para que a gente não seja pego de surpresa de alguma maneira. Né? Então, a gente pede que sempre seja feita uma conversa antes da alteração da caracterização da legislação. Ok? Então, essa aqui é a visualização dos diplomas. O sistema é muito simples, né? É muito fácil de ser manuseado, é muito rápido o manuseio dele, e é para isso que ele foi realmente desenvolvido, para levar praticidade para as empresas que precisam e que queiram ter seus diplomas legais listados e monitorados e gerenciados de maneira adequada e mais rápida e mais simples possível. Né? Uma última informação, e na verdade é um pedido, mas e é um reforço, né? É para que esse sistema seja acessado com frequência. Né? Esse sistema ele precisa ser acessado com frequência. A frequência de acesso, né, de cada um dos aplicativos de cada um dos nossos clientes, é óbvio, depende dos processos internos de cada cliente. Mas a gente pede para que esse sistema seja acessado com frequência, para que não existam problemas durante qualquer tipo de intervenção de algum órgão. Pode ser organismo certificador, pode ser os organismos ambientais estaduais, pode ser algum organismo federal, o que quer que seja. A manutenção frequente ou o acesso frequente do sistema faz com que a gente tenha uma visualização geral e global dele e de tudo que foi alterado, porque as legislações elas são alteradas, com alguma frequência elas são alteradas. Não é uma frequência muito alta, mas é uma frequência razoável. Então, para que a gente não tenha problema em nenhum tipo de processos de certificação, de manutenção, de quaisquer âmbitos, né, sejam públicos ou sejam privados, a gente pede realmente para que esse sistema seja acessado com frequência. Né? E é claro, nós do QSP, né, nos nossos escritórios centrais, e o pessoal da Fabiana Mello, na coordenação técnica do Legis, nós vamos estar dando apoio 100% a todos os clientes que precisarem, desse apoio. Né? Em algumas oportunidades, a gente vê que o sistema é acessado somente em épocas de auditoria, enfim, tem alguns problemas aí que a gente quer evitar ao máximo, e é claro, e é por isso que eu coloco toda a minha equipe à disposição de todos durante, né, o ano, né, durante o ano inteiro. E é claro, se houver algum problema perto de auditorias ou de quaisquer outros de quaisquer outras ações que alguns órgãos públicos possam vir a tomar, é claro que a gente vai estar para ajudar. O importante é que, novamente, esse sistema seja acessado com frequência, que essa frequência seja determinada pelos sistemas de gestão de cada uma das organizações e que seja feito um controle desse sistema. O sistema tem que ser um sistema vivo, ele não pode ser um sistema estático, como todos os outros sistemas de gestão que a gente conhece por aí. Ok? Então, a parte da revisão do Legis e a parte das novas funcionalidades, das melhorias do Legis, eu encerro por aqui. E agora eu vou abrir o microfone de todos para que vocês façam perguntas e aí a Bianca, a Fabiana, ou mesmo eu, a gente pode responder essas perguntas de maneira pausada. Por enquanto, eu agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.